Você já percebeu que as pessoas pensam em cada detalhe da festa de casamento, mas quase ninguém pensa nos problemas que vêm depois? São brigas por causa de dinheiro, obrigações e às vezes até depressão por causa da sensação de impotência, por causa da sensação de prisão que a pessoa tem. Eu não tô querendo te assustar, mas viver com outra pessoa não é brincadeira. E o seu relacionamento não vai durar se você não tomar alguns cuidados. Mas calma, que hoje eu vou te dar algumas dicas para o seu relacionamento ser uma fonte de paz e felicidade. Seja você que vai casar, ou seja você que já é casado, fica aqui comigo porque o assunto é delicado e esse vídeo pode mudar o rumo da sua vida. Se possível, já chama o seu parceiro para assistir esse vídeo com você, porque esse assunto é super importante para vocês entenderem os problemas que podem acontecer durante o casamento. E em muitos casos é super importante vocês conversarem antes mesmo do matrimônio, porque o pilar principal de um casamento duradouro é o diálogo sincero. E se tem uma coisa que separa casamento, é o dinheiro ou talvez a falta dele. E conversar sobre dinheiro não é proibido, não é vergonhoso. O problema é quando as pessoas mentem ou omitem algumas coisas que deveriam ser faladas antes ali do casamento acontecer. Só que o problema vai aparecer quando a conta chegar e quando o boleto estiver ali na mesa para ser pago. Ou quando a pessoa decidir fazer um planejamento. Aí você imagina, uma das partes decide que quer comprar um apartamento novo, quer se mudar daquele local, ou pagar um aluguel em um lugar diferente, um lugar melhor. Só que aquilo pode custar mais e sem saber da realidade do outro, porque não teve aquela conversa antes do casamento, todos esses planos podem ir por água abaixo. Independente se você já é casado ou não, conversa com seu parceiro para saber da verdade, porque às vezes a pessoa não fala a verdade pra você ou ela omite, não é porque ela é uma má pessoa ou um mau caráter. Às vezes ela tem vergonha de contar a realidade. Isso não é errado, tudo bem. Por isso que a gente precisa entender o que se passa na cabeça do outro pra gente conseguir ter uma vida tranquila. E isso que eu tô falando da pessoa ser mau caráter ou não, não é um puro achismo, não é uma coisa da minha cabeça. Porque os estudos já comprovaram que as pessoas tendem a mentir, tendem a omitir tudo para se sentir melhor e porque acham que quando elas mostram algo a mais, elas se tornam mais bonitas. Os estudos mostraram que os homens costumam mentir na questão de salários, na questão de vida social. Então eles acabam falando que ganham um pouquinho mais, que conhece tal pessoa, que tem uma classe social assim, a mais do que ela realmente tem. Já as mulheres, elas costumam mentir sobre a aparência. E isso é mais evidenciado em plataformas de relacionamento. Tipo, a pessoa coloca uma foto com um filtro, o homem fala que ganha mais, coloca aquela foto no carrão. Então são coisas assim que o ser humano vai fazendo para se sentir melhor e para poder impressionar outra pessoa. Isso é normal, isso faz parte da psicologia. Parceria também é respeito. E você sabia que uma das maiores fontes de conflito dentro de um relacionamento é a divisão de tarefas. Cozinhar, lavar, passar, arrumar. Quem é que vai fazer tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Talvez você não saiba fazer nada dentro de casa. E isso é normal, eu também não sabia. Eu não sabia lavar, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada quando eu casei. E a minha esposa que tá ali, tá dando risada ali, ó, também não sabia fazer nada. E as brigas, quando a gente foi morar junto, eram enormes. Porque ela arrumava e eu desarrumava. Ninguém sabia cozinhar. Era assim, um negócio surpreendente. Porque a gente deveria ter conversado isso lá antes do casamento. A gente deveria ter aprendido a fazer alguma coisa, mas por falta de diálogo, por falta de conversa, as coisas não foram fáceis. A gente brigou pra caramba e a gente ainda briga por causa de algumas coisas que acontecem. Mas hoje é um pouco mais tranquilo porque com o tempo a gente aprendeu a ter diálogo, aprendeu a ter respeito. Eu sempre fui uma pessoa assim muito grosseirona e ela sempre mais delicadinha, até um certo ponto, né? E isso causava brigas constantes assim, mas é quase todo dia mesmo. Mas felizmente, com o tempo a gente aprendeu a lidar com essa situação. E eu entendo que nessa jornada teriam ocorrido menos brigas se a gente tivesse conversado antes. Eu até lembro lá do curso de preparação de noivo da Igreja Católica, quem aqui casou ou tá planejando casamento e vai casar pela igreja, sabe que existe um curso de preparação de noivos. E nesse curso são abordados alguns assuntos que, na época, eu falava que aquilo era baboseira. Só que, infelizmente, eu estava errado. Porque depois, durante o casamento, durante os meses assim que foram se passando, eu fui percebendo que muitas coisas que estavam falando ali era realidade. E se eu tivesse ouvido aquilo com atenção, se eu tivesse já me preparado, se a gente tivesse conversado, muitas coisas seriam diferentes. Então, por experiência própria, eu sempre vou repetir, dê valor a um diálogo sincero antes do casamento. Isso vai ser super importante e isso vai melhorar o seu dia a dia. Lembre-se de uma coisa, os conflitos bobos sempre vão acontecer. É a toalha em cima da cama, é a louça que você deixou da noite pro dia e não quis lavar e a mulher reclama. O mais importante é aprender a lidar com esse tipo de conflitos, porque são bobeirinhas que não vão acabar com o seu casamento.
Mas se você não souber lidar com isso, aí sim, isso pode se estender e seu casamento virar uma ruína. No que a gente realmente tem que prestar atenção são nos conflitos reais e no apoio emocional que a pessoa te dá. Então preste atenção nos pequenos conflitos que acontecem hoje e veja como essa pessoa reage com você, porque é assim que ela vai reagir quando vocês já estiverem casados e algo mais sério acontecer. E talvez ela haja de uma maneira mais grossa ainda. Então você precisa se atentar em como que é o tratamento hoje. Ela sabe te acalmar? Ela sabe conversar com você? Ela sabe te explicar as coisas? Ela sabe lidar com as situações? Analise tudo isso, porque isso é super importante para o futuro de vocês. Lembre-se que hoje a pessoa pode estar apenas pensando nos seus próprios atos, em como ela vai agir com você. Só que durante uma briga mais séria, talvez esse pensamento não entre em cena. E o que apareça ali para resolver a situação é a reação da pessoa. Aí o negócio pode ficar mais sério do que você imagina. E tem um ponto mais profundo. Não basta ter parceria, diálogo e respeito se os caminhos seguem em direções diferentes. Tem pessoas que têm um baita de um planejamento, pensa no futuro, pensa num monte de coisa que quer fazer durante a vida. Mas tem outras que assim, tá bom o dia de que tá. Se você tem uma meta de vida que é viajar bastante, morar em tal lugar, mas o seu parceiro não tem esse planejamento. Seu parceiro, para ele, assim, tá tudo tranquilo. Como que você vai fazer quando quiser concluir aquele objetivo? O futuro não pode ser uma surpresa. Você que quer ter filhos, por exemplo, vocês precisam conversar. Quando que vai ser? Hoje? Amanhã? Talvez nunca. Tem pessoas que não querem ter filhos. E tudo bem, isso é normal. Isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de casal para casal. Mas se isso não é acordado antes, se isso não é conversado, os problemas vão acontecer. Entenda que planejar não é decidir tudo e decidir agora. Planejar é você alinhar o seu futuro e vocês conversarem. Como que vai ser amanhã? Como que a gente vai fazer no mês que vem? E daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? Quando o casal já tem uma projeção, tudo se torna melhor e tudo se torna mais fácil. Quando vocês já começam a alinhar como que as coisas podem ser, como que elas devem ser, a vida se torna mais simples. E é isso que eu falo no meu e-book. Com pequenos passos e com diálogo, a gente consegue manter um relacionamento legal. Dá uma olhadinha aqui na descrição ou no link do primeiro comentário que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele tem um preço bem baratinho e tem várias dicas para você superar seu dia a dia. E tem mais uma coisa super importante na vida: ter uma mentalidade de crescimento. E se você quer saber como você faz para melhorar a sua mente, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico direitinho o porquê que você precisa ter um mindset de crescimento. E eu ainda te provo que você não é burro. Se eu fosse você, eu não perderia. Afinal de contas, todo mundo quer evoluir.